Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. No dia a dia, todo investidor precisa se preocupar em conservar o seu patrimônio, em administrar de forma eficaz e eficiente o capital que você consegue acumular ao longo dos anos. É preciso estar trabalhando, é preciso estar gerando receita. Essa é uma regra básica. Você só será um investidor de sucesso se ao longo dos anos, se ao longo dos meses você estiver gerando fluxo de capital, gerando receita. Então você precisa mês a mês gerar receita. Precisa se preocupar em aumentar a sua receita, aumentar o volume de recursos que você consegue gerar mês a mês, ano a ano. E ter uma capacidade, uma inteligência financeira, uma educação financeira para fazer mês a mês sobrar mais e mais dinheiro, mais e mais dinheiro. Esse excedente de recursos que você vai gerando ao longo dos anos, você vai jogando ele para uma conta de investimentos, se prepara, invista no que você conhece. Então, dedique um tempo para adquirir, vamos dizer assim, conhecimento suficiente para uma tomada de decisão inteligente. Na hora que você encontra poucas e boas empresas para investir, você se pergunta se aquele é o momento ideal para fazer o seu investimento, se é um bom ponto de entrada. Se assim for, você começa a fazer investimentos naquelas empresas que você conhece, que você entende que tem um bom potencial de crescimento. A partir daí, você precisa fazer uma gestão dos seus ativos, não pode comprar a ação, esquecer ela e simplesmente confiar no longo prazo. Nós temos que ter uma estratégia de longo prazo. Sim, é isso mesmo. No longo prazo, você é um acumulador de poucas e boas empresas. Mas existe o curto prazo. No curto prazo, não dá para ficar parado. Quer um exemplo? Veja vocês. Vamos pegar a Vale. A Vale, no ano passado, chegou a ficar ali em R$ 64, R$ 62 mais ou menos, no ano passado. No final do ano passado, R$ 64, R$ 62. Nessa época, os analistas de bancos e corretoras diziam que era venda para a Vale. Olha que estupidez, venda. Aí você chega, não ouviu o que os analistas diziam. Resolveu comprar Vale naquela época, que era a decisão inteligente, a decisão acertada, 64, 62. Você comprou. E aí ela subiu fortemente na virada para este ano, ela chegou no seu pico a R$ 105. Aí você ficou naquela dúvida, bom, ela continua subindo ou não? Chegou a 105, eu saí de 62, 64, excelente lucro. Aí eu comecei a observar que a bolsa começou a cair, fazer uma correção. Comecei a observar que o fluxo estrangeiro começou a sair também. Opa, estrangeiro saindo significa que a bolsa vai despencar. Então ali era o momento de começar a fazer a sua saída do papel da Vale. Ah, mas eu não vou investir na Vale no longo prazo? Sim, mas no curto prazo eu posso fazer este movimento de sair quando atingir um momento de pico, quando eu vejo que o mercado vai inflexionar, quando eu vejo que os estrangeiros estão saindo. Eu já sei que a bolsa vai cair, então a Vale, como outras tantas empresas, vão corrigir. E neste momento eu decido fazer a minha saída. Saio de vez? Não, porque a gente não sabe se essa correção vai ser, de fato, vai acontecer, ou se é apenas uma correção técnica e vai retomar a alta. Como eu não sei e ninguém sabe, porque não existe bola de cristal, jogo de búzios, cartomante, nada disso que funcione, então eu utilizo o quê? Uma estratégia de dividir isso em três movimentos, tanto na entrada como na saída. Então, eu faço um lote de venda de 33%, depois 33%, depois 33%. Eu vou saindo aos poucos e eu vou entrando aos poucos. Assim eu vou fazendo um preço médio, tanto na entrada como na saída de um papel. Não sei se você pegou essa ideia, essa lógica, mas é a que eu utilizo. Então, veja, o importante é se manter fiel às empresas que você decidiu investir. Você não pode ficar pulando de galho em galho. Pular de galho em galho, todos os grandes investidores dizem que é uma grande burrice. Isso é dito por todos eles. Recentemente o Howard Marks falou sobre isso, que se você ficar tentando
sair de um papel para o outro a todo instante e você nunca vai ganhar dinheiro na sua vida. Howard Marks, um bilionário americano, falou isso e não é o único, outros grandes investidores também dizem isso. Então, veja vocês, é importante então fazer essa gestão de riscos, entender este movimento do curto prazo e perceber que chega uma hora que você sai na alta, espera a correção acontecer e vai na baixa e retoma a compra daquele ativo que você está querendo acumular e você vai comprar ele mais barato. Essa é a dinâmica do curto prazo versus a estratégia do longo prazo. Então veja, estratégia de longo prazo, acumulação. Dinâmica de curto prazo, vende na alta, compra na baixa. Vende na alta, compra na baixa. Sempre atento ao quê? A sinais de inflexão de tendência, quando você não consegue fazer um topo superior ao anterior, e quando você vê o fluxo dos estrangeiros indo na direção contrária, ou seja, deixaram de entrar na bolsa, estão saindo. Se eles que movimentam a bolsa vai cair, óbvio. Então, essa leitura você precisa aprender a fazer. Deste modo, repita comigo, compra-se na baixa, vende-se na alta. Vende na alta, compra na baixa. Vende na alta, compra na baixa. Dinâmica de curto prazo. Se fizer isso, fica fácil você tomar as decisões certas. E de novo, nada de ficar trocando de ação de uma hora para outra. Invista no que você conhece. Não se influencie por disse-me-disse, por dicas excepcionais, nada disso. Estudo, disciplina, estudo, disciplina. Investidor inteligente faz isso. Tem estudo e tem disciplina. Usa o silêncio para tomada de decisão. Quero fazer o estudo de uma ação, eu preciso de silêncio. Eu não posso estar em ambientes tóxicos, em redes tóxicas, cheia de gente medíocre, dizendo que é sabichão, que é expert. Esquece essa turma, não vai lhe levar a lugar nenhum. E muito cuidado com o excesso de otimismo, né? O excesso de otimismo é sempre muito prejudicial. E veja vocês, eu tenho uma história em relação a essa questão do otimismo, que foi um equívoco que eu cometi, e que, à época, me parecia ser a coisa certa. Houve um momento que o mercado imobiliário brasileiro estava aquecido. Lembra-se do Cristo Redentor na capa da Times voando? Era aquela época, né? Da Financial Times, eu acho, já não me lembro qual foi a revista. Se foi a Times, foi a Financial Times, ou na Economist, foi uma dessas. O Cristo Redentor decolava na capa, né? E depois as outras revistas também reproduziram. E veja, era um momento de grande euforia. Tínhamos o grau de investimento, estava tudo dando certo. Aí a Dilma resolveu afundar a economia brasileira. Sucessivas decisões equivocadas explodiu a economia brasileira. Perdemos o grau de investimentos e o Cristo Redentor, em vez de decolar, caiu. Muito bem. Naquela época, o mercado imobiliário aquecido, era comum as pessoas comprarem imóveis na planta sempre com uma expectativa de alta rentabilidade. E foi isso que eu fiz. Comprei, à época, duas salas corporativas em São Paulo, em regiões nobres de São Paulo, e comprei dois residenciais e 3 salas corporativas. 2 apartamentos e 3 salas corporativas, tudo zona sul de São Paulo, né? A região ali do Brooklyn, Berrini, aquela região próxima ali de Campo Belo, enfim, áreas nobres de São Paulo. E o que aconteceu, né? Não se confirmou essa perspectiva que eu tinha de dobrar meu investimento, porque era isso que estava acontecendo. Muita gente, quando pegou o início dessa onda, se deu bem. Conseguiu surfar essa onda e dobrar o capital da compra no lançamento do projeto à entrega da chave. Quer dizer, em 3 anos dobrou o capital. Mas quando eu entrei, eu já entrei quando a Dilma começou a botar os pés pelas mãos. E aí a economia brasileira explodiu, do ponto de vista negativo, implodiu, e aí acabei tendo que, anos depois, vender os imóveis, todos com prejuízo, todos. Um eu entrei com uma ação de distrato para suspender o contrato, e os outros 4 eu vendi com prejuízo.
Era para ter ganho dinheiro? Era plausível ganhar. Aconteceu? Não, não aconteceu. Então veja, não há como ter certeza sobre tudo que a gente faz. E em alguns momentos é preferível você assumir que errou e assumir o prejuízo e bola para frente. Foi o que eu fiz. Bola para frente, perde-se aqui hoje, ganha-se ali amanhã. Então essa foi a dinâmica que eu fiz, né? Mas isso demonstra que você precisa estar muito focado, concentrado e ter muito cuidado com o excesso de otimismo, porque o excesso de otimismo às vezes nos penaliza, né? E sobretudo quando toda uma sociedade está imbuída desse sentimento de euforia. Aí sim, o Warren Buffett diz que é o momento que a gente precisa ser mais cuidadoso. O Howard Marks também concorda e diz a mesma coisa. E quando estão todos pessimistas, aí você tem que explodir de otimismo. O Howard Marks falou que em junho deste ano, vamos dizer assim, um sentimento mais negativo chegou ao seu pico na sociedade americana quando você olhava as projeções de bancos, de corretoras, de estudiosos da economia, né? Todos eles no mês de junho chegaram ao ápice, vamos dizer assim, do pessimismo. Ele disse, foi aí que eu me enchi de coragem. Então, veja que investir tem muito a ver também com andar no contrafluxo. Essa é a mensagem, contrafluxo, ou seja, se todos estão achando que vai para um lado, você vai para o outro. Se todos estão achando que vão para cá, você vai para lá. Contrafluxo, entendeu? Importante ter essa visão. Olha, eu quero mandar um abraço para Nara Cairala, que está sempre aqui no canal, André Barros Freitas, um grande abraço, são inscritos aqui do canal que estão sempre presentes. Luciano Silva, que me deixou a mensagem, estou 100% na bolsa, ela é imbatível. Um abraço, Luciano. Investidor Mais, bom dia, Clóvis, um abraço para você também. Tiago Assaf, um abraço. São pessoas que estão sempre aqui prestigiando o canal Viver de Renda. E eu fico satisfeito com a presença de vocês. Klaus também deixou mensagem. Concordo plenamente com o Clóvis, poucas e boas empresas, foco no longo prazo, obrigado pelos ensinamentos. PS, não consigo mais beber café sem ser 100% arábica. Muito bom, Klaus, bem-vindo ao clube. Muito bom. Olha, quem experimenta o café arábica não volta atrás. Esquece esse café de supermercado aí, esse pé duro que vende aí, o robusta, que... o que é vendido aqui é de péssima qualidade. Então, procure os cafés arábica, que são os cafés especiais, que eram originalmente todos vendidos para fora do Brasil, mas está crescendo cada vez mais o consumo interno. Está aí o Klaus já virando fã do café arábica. É uma viagem sem volta. Você experimenta, você não quer saber mais daquele velho café amargo, com gosto de queimado, que você tinha que encher de açúcar para ver se melhorava. Um abraço, Klaus. Guilherme Carvalho, um abraço também para você. Éder Meneghel, Éder me mandou uma mensagem dizendo: eu já cheguei a ter 18 ações de diversas empresas, né? 18 empresas na carteira, né? Hoje eu tenho Via, Magalu, Cogna, Natura e Oi, tem 5 ações apenas. Muito melhor para administrar, é isso. Comprava e vendia sempre, hoje estou aportando. Já faz um bom tempo que eu não faço uma venda, acho que está na hora de ir às compras, abraço. Sucesso, Éder, sucesso. É isso aí, ter essa visão, entendeu? É um jeito novo de pensar e de agir, né? Esse é um dos mantras também que a gente usa aqui no canal. É um jeito novo de pensar e agir. As pessoas não estão acostumadas a pensar assim quando vão para a Bolsa de Valores. É uma mudança, é uma mudança. Um abraço para o Jairo Lúcio também, Eduardo Garcia, um forte abraço para vocês. O Wellington Cabral, um abraço. Márcio Teles também, um forte abraço para vocês. Muito bom, pessoas que estão sempre aqui no canal prestigiando os nossos encontros. Olha, o que está dizendo o Banco Central?
O Banco Central está analisando uma série de indicadores que nos dão uma noção de para onde está caminhando a economia. Tivemos um segundo trimestre forte, o primeiro semestre 2,6% de crescimento, né? E agora, o que esperar até o fim do ano? Já se fala em 3,3% de alta do PIB até o final do ano. Como é que estão os números? O que o Banco Central já tem de prévia aí, de indicativo, é que em julho o PIB está crescendo, em julho, mais um pouco, né? E já existe aí um crescimento de 1,17%. 1,17%. Então é mais um crescimento aí que está sendo visto com relação ao PIB. Está para fechar ainda os dados, mas sinaliza nessa direção. O Ministério da Economia já fez a revisão, né, dos seus cálculos de crescimento do PIB, considerando 2,70%. Veja que já tem bancos jogando em 3,3%. Goldman Sachs colocando 3%, Bank of America 3,3%. Para 2023, o Ministério da Economia considera uma taxa de crescimento de 2,5% para o PIB. Aí vários bancos, corretoras estão falando aí em 0,7%, 0,9%, todo mundo continua pessimista. Mas você vê que durante o ano eles vão mudando do mau humor para o bom humor. E assim a gente vê as coisas saindo das expectativas, dos medos imaginários e se colando no decorrer do tempo, né, dos meses, com o passar dos meses, com o mundo real, né? Porque existe isso, né? Economia tem expectativa e realidade. Isso vale para tudo, né? E vale também muito fortemente para a Bolsa e para a análise econômica. Às vezes existe uma expectativa, e uma expectativa que eu vejo os analistas pesar a mão no pessimismo, né? E aí depois tem a realidade. A realidade, quando a gente olha o mundo empresarial, não existem pessimistas, né? O mundo empresarial é feito de resultados, então os empresários estão trabalhando, estão gerando resultados, estão produzindo, estão movimentando suas empresas. Olha, falei recentemente aqui, a Gerdau teve resultados excepcionais, recordes em 2021 em sua série histórica. Tivemos o agronegócio aí, empresas do agronegócio performando também em níveis recordes. A Azul já superando o patamar pré-pandemia com relação aos voos domésticos. Temos aí alguns exemplos também muito interessantes da Braskem. A Braskem também foi recorde atrás de recorde aí em 2021, foi um dos melhores desempenhos da empresa nesses últimos anos, né? Performou muito bem. Existe aí outras empresas que estão falando em investimentos, em dobrar de tamanho. Olha, os números são bons. A Arezzo teve resultados ótimos, completou 50 anos a Arezzo, parabéns a Arezzo, uma história de sucesso, né? 50 anos de vida, né? As empresas, isso nós estaremos abordando nos nossos conteúdos do PDL, né? Do Programa de Desenvolvimento de Lideranças, na nossa turma 1. As empresas, assim como as pessoas, elas nascem, crescem e podem morrer. Isso é o ciclo das empresas. Mas você vê, existem empresas que conseguem se renovar, se reinventar, entender as tendências do mundo e se conectar a essas tendências. Estas empresas conseguem, diferentemente das pessoas, não apenas crescer, mas também se perpetuar, ou seja, desafiam o tempo. Então, elas entram numa fase em que se permitem sonhar em viver 80 anos, 100 anos, 150 anos, 200 anos. É possível em empresas viverem tudo isso, ou seja, é a perpetuidade. O fundador já não existe mais, mas o legado dele continuou. Veja, por exemplo, a Votorantim, né?
criada pelo Antônio Hermílio de Moraes, um grandíssimo empresário, um homem excepcional. Conheço a história do Antônio Hermílio de Moraes. E o Antônio Hermílio já faltou, quer dizer, já não está mais entre nós, mas a empresa segue em cima dos fundamentos que ele definiu, né, da cultura da empresa, cultura empresarial, são temas do nosso programa de desenvolvimento de lideranças, né? Olha, Shenzhen, que é um ambiente, vamos dizer assim, voltado aí para a tecnologia, está às voltas com restrições lá na China por conta da Covid. Restrições lá na China por conta da Covid, Shenzhen. E existe também uma outra cidade, que é a cidade, vamos dizer assim, dominada, né, pela Foxconn. Foxconn, que é uma das maiores fabricantes de produtos da Apple, né? Essa cidade é a cidade de Chengdu, que tem cerca aí de 21 milhões de habitantes. E ela também andou aí decretando restrições agora no início de setembro, né? E isso acendeu a luz amarela da Apple por conta da produção de iPads, MacBooks e dispositivos eletrônicos que são necessários para a produção do iPhone, né? Toda a linha de produção do iPhone 14S pode sofrer algum tipo de problema, né? De toda sorte, existem também hoje fábricas da Foxconn na Índia e a Apple já está ajustando novas plantas industriais no Vietnã, exatamente para não ficar nessa excessiva dependência do que acontece com a China, né? Esses lockdowns mais rígidos, mais severos ainda acontecem na China por conta de uma decisão política que eles batizaram de zero Covid, que está prejudicando toda a economia do país e também prejudicando a economia mundial, viu? Porque muito dessa inflação que o mundo está vivendo decorre dessa política de Covid zero da China. Muito, muito. Sobretudo no início do ano, março, abril, a gente ficou ali com 2 meses com o porto de Xangai paralisado e aí o frete de mercadoria subiu 500%. Então, isso foi repassado para o consumo e afetou o mundo inteiro, né? Então, fiquemos de olho na China, mas a despeito desses lockdowns que ainda acontecem, a grande notícia veio também da Organização Mundial de Saúde. O seu diretor-geral, Tedros Adhanom, né? Ele disse que a pandemia, o mundo hoje está na melhor posição para acabar com a pandemia, disse ele, né? O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Ele disse, olha, nós estamos hoje na melhor posição para acabar com a pandemia. Ainda não é hora de declarar a vitória, mas esse é, sem dúvida nenhuma, o nosso melhor momento, né? Então, é assim, temos ainda problemas com relação a essa questão, né, da pandemia, mas, por outro lado, as vacinas funcionaram, as vacinas deram certo e este é o caminho para resolver este problema. Vacina, 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 vacina. E quanto mais isso evoluir positivamente, menos restrições para as economias no mundo nós estaremos assistindo. Hoje, o único país que mantém esse tipo de política é a China, de uma restrição de lockdown. O mundo todo já não adota mais isso, já faz um bom tempo, né? Desde o início do ano, que a gente, na virada do ano, né, de 2021 para cá, a gente já não vive esse drama mais. Convive com a doença e vai ter que conviver com ela durante um bom tempo, mas a resposta que o mundo tem são as vacinas, né? Muito bem. O que eu queria também comentar aqui com vocês é que
A XP deu uma notícia interessante. Ela está liberando acesso a uma conta internacional para clientes da XP que tenham patrimônios a partir de R$ 10.000. Essa é uma boa notícia. Se você tem conta na XP, fique atento, né? Há um rol de clientes da base elegíveis que tem a possibilidade de ter uma conta de investimentos internacional. Uma conta de investimentos internacional. Ela liberou acesso à sua conta internacional de investimento para clientes com patrimônio líquido a partir de R$ 10.000. A conta oferecida a partir da XP Internacional, que é a corretora americana do grupo, vai permitir aos investidores brasileiros a ter acesso aos principais ativos listados no exterior. Lançada em maio, ela já havia sido disponibilizada inicialmente apenas para clientes com R$ 300.000 ou mais em patrimônio, e com a mudança, o rol de clientes da base elegíveis a ter uma conta de investimento internacional aumentará de 400.000 para 1 milhão. A expectativa da XP é alcançar ao menos 200.000 investindo diretamente no exterior com a plataforma digital da XP Internacional nos próximos 12 meses. No mesmo intervalo, a XP estima ter ao menos US$ 1 bilhão sob custódia. Então está aí, facilitando os investimentos no mercado internacional, em especial aí a Bolsa Americana, né, que eu sempre recomendo que você tenha um pé também na Bolsa Americana. Não esteja apenas com o pé na Bolsa Brasileira. Óbvio que isso depende de estratégia, depende de quanto você tem, né? E identificar sim boas oportunidades de empresas que atendem o mundo, né, que tem o mundo como cliente, empresas como Apple, por exemplo, né? Tem cliente no mundo inteiro, excelente empresa. O Warren Buffett põe 40% do capital dele na Apple. Será que essa empresa tem algum sentido de constar na sua carteira de investimentos? É isso, olhar e perceber. E o Itaú está comprando a Evene, que é uma corretora que atua nos Estados Unidos, de brasileiros, mas com sede nos Estados Unidos, e não vi ainda nenhuma informação do Itaú com relação à facilidade via Itaú, do correntista da corretora do Itaú, acessar a Evene. Não vi ainda nada sobre essa integração, mas deve ser natural, deve ser um caminho natural, assim como a XP está criando agora acesso para quem é XP da XP Internacional. Acredito que o Itaú vai fazer em algum momento também essa integração com a Evene, que o Itaú está adquirindo, né? Está se tornando acionista relevante, mas tem o direito de comprar a empresa 100%, né? Então é um movimento aí que eu acredito que vai ser positivo também para os investidores que querem investir em Bolsa Americana. Olha, o Uber foi alvo de um ataque cibernético, não sei se vocês souberam, eu até fiz um post compartilhando essa notícia no meu Instagram, né? Então o Uber sofreu um ataque cibernético, foram vazadas aí informações da empresa, comunicações internas, por enquanto é o que se sabe. Mas eu estou comentando isso por quê? Porque esse é o novo normal, né? Os cybercriminosos atacando cada vez mais empresas, prefeituras, governos, tentando paralisar serviços, plantas industriais, confiscar segredos empresariais, dados de clientes, dados das pessoas, dos contribuintes. É isso que os cybercriminosos estão interessados em fazer, né? Ganhar dinheiro em cima de dados. Dados são o novo petróleo, já falamos isso aqui várias vezes, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu acredito que a Oi Soluções está bem posicionada neste mercado, né? Essa foi mais uma ação estratégica do Rodrigo Abreu, CEO da Oi, pessoa que vem da área de tecnologia, né? Então ele está transformando a Oi não apenas numa empresa de conectividade, mas numa empresa também de tecnologia. Então a Oi Soluções está exatamente aí nesse nicho da cibersegurança e acredito que não vai faltar trabalho, né? Temos, não faz muito tempo que a gente noticiou aqui o cyberataque que aconteceu na Prefeitura do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro,
e agora o Uber, né? Mais uma empresa sendo atacada e sendo alvo de cybercriminosos. Esse é o novo momento do mundo, essa é a nova realidade do mundo. Vai ser preciso investir cada vez mais em cibersegurança e uma das empresas que vai estar posicionada vendendo produtos, serviços, treinamento, dando consultoria nessa área é a Oi Soluções, né? Então isso é o que? Posicionamento estratégico. Posicionamento estratégico. A presidente posiciona a empresa para surfar tendências, estradas que nos levam ao futuro, né? Então, o futuro passa por mais segurança nos ambientes residenciais, nos ambientes de trabalho, né? No ambiente corporativo. Os dados são o novo petróleo, então existe um monte de bandido querendo ter acesso a dados e você precisa criar uma estrutura cada vez maior de proteção. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.